nesta bela manhã de domingo, em que temos a oportunidade, mais uma vez, de tomar contato com os ensinos do seu Evangelho, do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita, que vem esclarecer, a partir desses ensinamentos do Mestre, os pontos fundamentais daquilo que precisamos saber, daquilo que precisamos compreender, da forma como devemos reelaborar os nossos sentimentos para viver de uma forma mais saudável dentro da felicidade possível aqui neste nosso mundo, aqui no planeta Terra, que neste momento nos recebe na presente encarnação em que nos encontramos. E sempre aqui repetimos, abençoada oportunidade de aprendizado para cada um de nós. Aproveitemos mais esta etapa, mais esta jornada que se cumpre na nossa vida espiritual. Na última quinta-feira que estive, e tratei a respeito da questão 919 da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Nesta questão, tratou-se a respeito do conhecimento de si mesmo, em uma resposta que o Espírito Santo Agostinho nos deu, apontando, conhece a ti mesmo, como um caminho, um meio prático e eficaz para conhecermos quem somos, o que somos, por que fazemos, qual o móvel das nossas ações e, a partir daí, melhor nos conhecendo, caminhar com maior segurança, sabendo o que desejamos de fato para a nossa vida. No entanto, também fiz uma afirmação que gostaria de detalhar mais na nossa reflexão de hoje. Disse que a prece é um canal, o maior canal de comunicação que nós temos com a espiritualidade. E essa não é uma afirmação gratuita, nem uma afirmação minha, mas é aquilo que os Espíritos nos indicam claramente. A prece, a oração, é uma ligação que temos constante, permanente, aberta com o mundo espiritual. Quando nos voltamos à oração, à prece, é possível compreender daquilo que a própria doutrina espírita vem nos ensinar, que é como se abríssemos um campo magnético, de fato, um campo energético, fluídico, como se diz, permitindo dessa forma que a influência dos nossos protetores espirituais esteja presente nos nossos pensamentos, influenciando diretamente as nossas ações. E falamos essa permissão porque ela é nossa. Aquela velha história de dizer, ora, ninguém olha por mim, estou abandonado neste mundo, são meros lamentos, murmurações, reclamações sem sentido. Porque eles, os nossos protetores, que pensemos que Deus destacou especialmente um irmão espiritual para cada um de nós. Todos nós temos um anjo protetor, um espírito guardião. Pensar a respeito disso, por si só, nos deveria trazer essa maior tranquilidade e saber que não estamos em nenhum momento nessa jornada desamparados. Agora, a permissão é nossa. Porque quando abrimos este canal, oração e a prece é este canal de comunicação. Estabelecemos este vínculo, então. Atraímos para perto de nós esta influência, ou estas influências, porque se eles falam a respeito de um irmão espiritual, de um anjo protetor, de um espírito guardião, também nos fala de espíritos simpáticos, de espíritos familiares que estão a nos auxiliar. E nós adoramos lembrar dos obsessores. Falamos deles, o quanto eles atrapalham as nossas vidas. E lógico, num tom de brincadeira, nós podemos dizer que não deveríamos temer os nossos obsessores. Porque se estamos ligados pelo pensamento a eles e sentimos de tal forma o peso da sua influenciação a nos prejudicar, ora, se pensamos igual a eles, se agimos como eles desejam, se enfim vivemos sob a influência dos seus pensamentos, eles são mais para amigos do que para desafetos. Então tenhamos cuidado com a forma como fazemos essas conexões através do nosso pensamento. Porque temos um outro caminho, temos um outro canal possível, real,
que nos foi destinado pelo Criador, de nos vincularmos àqueles que de fato nos amam e nos querem bem. O capítulo de número 28 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que aqui trazemos na sua edição de bolso, é um capítulo que traz especialmente uma coletânea de preces espíritas. Muitas pessoas perguntam como orar, de que forma fazer as nossas preces. Aqui há vários modelos de preces, de orações. É claro que o Espiritismo não ensina que devemos decorar orações ou preces, muito menos fazê-las maquinalmente, repetindo palavras simplesmente por falá-las. Mas vamos encontrar aqui, dentre esses diversos modelos, uma em especial, tão bem conhecida de nós, que é a oração do Pai Nosso. É claro que por si só, essa oração, com a qual abrimos a nossa reunião desta manhã, ela por si só daria um extenso tema para várias e várias exposições. Não é a nossa intenção detalhar o Pai Nosso nesta manhã, mas fazer algumas reflexões em torno dessa oração, dessa prece. E veja que está dentro deste capítulo 28 da coletânea de preces espíritas, dentro do subtema Preces Gerais, intitulado lá como Oração Dominical. O termo dominical, se referindo a domingo, é claro, porque acabou ficando como um dia geral ali de descanso, de repouso, em que as pessoas estariam pelo menos mais disponíveis para parar para pensar nas questões do espírito, na sua relação com Deus, na sua relação com o Criador. Então, por isso, o termo oração dominical. Vejam as observações que Allan Kardec faz a respeito do Pai Nosso com uma introdução. Escreve o codificador: os espíritos recomendaram colocar a oração dominical, o Pai Nosso, à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo. De todas as preces, é a que colocam em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus. Essas anotações vamos encontrar no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 6, nos versículos de 9 a 13, ali está o Pai Nosso, que o próprio Jesus ditou. Seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhes fixa. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção a alguém é pedir para ele o que se pediria para si. Observando mais uma vez a forma como os Espíritos se referem à oração do Pai Nosso. A colocam em primeiro plano e dizem que ela é uma obra-prima de concisão, de sublimidade, de simplicidade, e que ela resume perfeitamente tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. Por isso, um modelo de oração, de prece, com a qual nós podemos sempre contar como uma forma de estabelecer este vínculo, este canal. Se não nos passa pela cabeça de imediato algo a dizer, ao Pai Nosso aí, Jesus nos deixou como modelo exatamente para podermos expressar em palavras, porque ainda precisamos disso. Materialmente fazemos uso das palavras para revestir o nosso pensamento. É claro que mentalmente podemos fazer este vínculo, mas também, ainda quando fazemos mentalmente, pensamos em palavras para nos expressar. O Pai Nosso cumpre esta finalidade também. Eu vou contar aqui para vocês uma experiência de ordem pessoal, mas que se liga diretamente ao tema, que resultou num grande aprendizado para mim mesmo. Em uma ocasião familiar, um contato, uma conversa que tive com meu pai, ele que, embora católico, daqueles não praticantes, daquele que assiste a missa pela televisão, nunca foi de se expressar ou de falar a respeito de questões espirituais. Nunca ouvi ele fazer nenhum comentário referente a isso. E até quando me tornei espírita, 16 anos atrás,
de lá para cá, um profundo silêncio. Ele nunca me questionou, nunca falou nada, nem perguntou nada a respeito da doutrina espírita. Algumas poucas vezes foi assistir palestras, eu nem me atrevi a perguntar o que ele pensou a respeito. E ele também nunca expressou nada sobre isso. Eu respeito o silêncio dele. Mas nessa conversa, nessa ocasião, do nada, ele perguntou assim para mim. Emerson, me diz uma coisa. Essa oração do Pai Nosso, por que em determinado momento, né, se fala, Pai Nosso que estais nos céus. E mais adiante diz, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Por que primeiro céus, Pai Nosso que estais nos céus, e depois seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, no singular? Primeiro no plural, depois no singular. Por que isso? E aí ele me quebrou, né? Porque eu nunca tinha pensado nessa situação. Que tinha um céus e tinha um céu na oração do Pai Nosso. E eu falei para ele, né? Espera aí, dá um tempinho que eu vou pesquisar, vou ver a respeito, né? Porque realmente não tinha pensado a respeito disso. De certa forma, embora o Pai Nosso tenha uma representatividade para a gente, e não fazemos, como aqui falei, maquinalmente, não falamos as palavras sem pensar a respeito delas, nos escapa, sim, sempre nos escapa alguns detalhes. E ele captou esse detalhe e veio me perguntar a respeito. Eu fui consultar, peguei pelo menos umas 3 traduções da Bíblia para ver como é que estava. Podia ter algum erro de tradução, podia ter divergência nessas traduções, mas não. Em todas elas estava lá, né? O Pai Nosso que estais nos céus, e depois seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí o que eu vou consultar? Evangelho segundo o Espiritismo. A explicação, porque aqui encontramos nesse mesmo capítulo 28, quando eles tratam, eles pegam cada uma das frases, Kardec, né, sob a orientação dos Espíritos, pega cada uma das frases do Pai Nosso, e a partir dela vai fazendo seus comentários, dando as explicações a respeito disso. Vamos então pincelar essas 2 frases, que serviu para o meu aprendizado também, para que a gente possa repassar adiante. A prece então inicia com Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Escreve Allan Kardec, cremos em vós, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência, uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrita em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e o menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica, ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Pai Nosso que estais nos céus. Vejam que a visão de Allan Kardec nessa explicação da frase trata a respeito do universo. É como se estendesse essa compreensão a toda a criação. Fala desde o ramo da erva, dos insetos, de nós próprios, da nossa relação com este Criador. Portanto, esses céus que Jesus inseriu na oração do Pai Nosso ao nos ditá-la, nos faz entender que o Criador está presente em toda a sua obra. E é desta maneira que vamos buscar o contato com Ele. Nós jamais vimos Deus e não o veremos enquanto ainda estagiamos no desenvolvimento espiritual que nos encontramos, no estágio atual em que nos encontramos. Mais adiante, dizem os Espíritos, nós poderemos vê-lo e compreendê-lo. Por enquanto, nós ainda apenas o intuímos, nós apenas adivinhamos através da intuição, por vezes através da inspiração, aquilo que Ele nos pede através de suas leis. Então, quando procuramos conhecer estas leis, nos aproximamos um pouco mais do Criador.
Mas a questão de número 10 da obra O Livro dos Espíritos diz que nós ainda não podemos compreender Deus porque é um sentido que nos falta. Veja que não estamos nem aparelhados ainda para essa compreensão. Mas, no entanto, este vínculo, essa ligação com o Pai Maior, existe, é permanente e está disponível para nós. E é na criação que encontraremos isto. Tudo aquilo que não é obra do homem, é obra de Deus. Nós já vimos o homem criar um sol? Nós já vimos o homem criar o céu? Nós já vimos o homem criar o mar? As estrelas? Não. Nenhum homem jamais criará nada disto. O que não é obra do homem, é obra de Deus, é obra do Criador. Isto por si só põe por terra todo e qualquer argumento de negação da existência de um Criador, que só pode ser dessa maneira uma inteligência suprema, superior a todas as criaturas, e portanto, o ponto inicial, como ensina a própria doutrina dos Espíritos, ao nos dizer que Deus é causa primeira de todas as coisas, e a inteligência suprema do universo. Entender, portanto, que esses céus de que fala a oração do Pai Nosso, que nos ensina a oração do Pai Nosso, se estende a toda a criatura, a toda a criação. Pai Nosso que estais nos céus. O segundo ponto de que aqui falamos, vai lá tratar sobre seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Aí não estamos mais no plural, aí vamos para o singular. Escreve Kardec: se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o seu superior, quanto não deve ser maior a criatura com relação ao seu Criador? Fazei a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter, sem reclamar, sem murmurar, aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria, e que sem vós ele nada pode. Então fará a vossa vontade na terra como os eleitos no céu. Os eleitos no céu. Aqueles que já compreendem, que se comprometem, que se esforçam para viver aqui na terra, debaixo deste céu em que nos encontramos, deste mundo que habitamos e que nos recebe como a nossa casa temporária. É disso de que fala este trecho da oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra, chão em que pisamos, como no céu, que está acima de nós, este mundo em que nos encontramos presentemente encarnados. Fala, portanto, na visão espírita, sobre a nossa presente encarnação, nas provas e expiações em que devemos aqui viver. Portanto, reclamar a respeito disso é blasfemar com relação às próprias leis divinas. Não é à toa que estamos aqui reencarnados. E a oportunidade desejada por nós no mundo espiritual para este retorno não pode ser desperdiçada. Não pode ser deixada de lado ao enxergarmos apenas os problemas, apenas as dificuldades. Antes de tudo, são eles degraus para a nossa evolução, para a nossa caminhada, para o nosso aprimoramento. Falamos tanto em aprendizado, falamos tanto nas lições a serem aprendidas. Não podemos fugir ao ensino quando nos deparamos com elas. O chamado planejamento reencarnatório, de que algumas vezes falamos, antes da nossa vinda aqui, para encarnarmos no mundo físico, ele está presente para todos nós. Nem todos participamos diretamente deste planejamento, é bem verdade. Muitos ainda não possuem a consciência necessária para fazer as escolhas. Mas temos os nossos protetores, que são mais hábeis, mais sábios, para nos auxiliar nisto. Mas independente se participamos ou não, temos aquilo que precisamos, aquilo que é necessário, os elementos, a matéria-prima de que necessitamos para vencer as provações. Não viemos aqui para falir, para cair, para não conseguir. Pelo contrário, viemos para vencer. Agora precisamos estar ligados
conectados. A prece ia nos auxiliar para que estejamos fortes, para que estejamos, de fato, ligados àquilo que como espíritos nós necessitamos. Grande parte dos nossos tropeços se dá por acreditarmos que aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, é o mais importante para nós. Alguns anos, algumas décadas passamos no mundo aqui encarnados. Será que isso é mais importante do que a nossa vida eterna como espíritos? É uma etapa, nova etapa que cumprimos. Fundamental para o momento em que vivemos, mas não é única, nem será definitiva. Por isso enxergarmos essa transitoriedade, quer dizer, o quanto é passageiro tudo que vivemos, mas compreendemos a finalidade disso como algo superior, é o que nos leva para a frente, é o que nos fortifica, é o que dignifica a nossa própria vida e a nossa própria existência. É o que dá a razão de ser para o nosso existir. Pensar dessa forma nos faz sentir o Criador perto de nós, nos faz compreender que as leis divinas aí estão para trazer para as nossas vidas progresso e evolução. Por isso o céu, ou os céus, fica um pouco mais claro nessa oração. Céus, amplo, criação, universo, a presença de Deus em todas as coisas. Céu, aquilo que vivemos aqui, temporariamente, transitoriamente, mas com a mesma importância, devendo ser encarado dessa forma para nós. E ficando para mim não só esse aprendizado do Pai Nosso, mas também a ideia de que não devemos jamais subestimar a espiritualidade de ninguém. Eu que jamais ouvira de meu pai algo a respeito de questões do espírito, recebi este ensinamento através de uma observação que ele fez, de algo que jamais havia pensado. Portanto, o não julgueis daquilo que Jesus nos ensinou e ficou tão claro, é advertência permanente, importante, para levarmos para a nossa vida prática, para a nossa vida diária, para a nossa vida de relação. No Livro dos Espíritos, para complementar, vamos encontrar uma questão a respeito da prece, que também é muito interessante para complementar tudo o que aqui falamos e para reafirmar, inclusive sobre a aplicação prática dela para as nossas vidas. A questão de número 660 dessa obra, tratando sobre o subtítulo da prece, Kardec faz a seguinte pergunta. E vejam que a pergunta é direta e nos serve, nos cabe diretamente. A pergunta de Kardec é a seguinte: a prece torna o homem melhor? Afinal, é isso que nos interessa. Porque se não servir para nos tornar melhor, por que fazê-la? Qual seria a razão? A prece torna o homem melhor? Respondem os Espíritos, sim, porque aquele que ora com fervor e com confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Vejam os elementos da prece. Primeiro, a prece torna o homem melhor? Sim. Positiva é a afirmação dos Espíritos. A prece torna o homem melhor. Quais são as condições para isso? Orar com fervor, orar com confiança e com sinceridade. São estes 3 pontos. Porque se eu oro apenas da boca para fora, se a minha prece, como já aqui disse, é maquinal, eu estou apenas cumprindo uma obrigação religiosa. E já fizemos isso durante tantos séculos, não? Antigamente até se pagava para que as pessoas orassem por nós. Até hoje, de certa forma, né? Nós falamos, você vai lá, hoje não dá para eu ir. Reza por mim lá. Ora por mim. Põe meu nome no caderninho. De certa forma, é uma maneira de nós passarmos para terceiros, para outros, algo que é nosso. Esse canal de comunicação entre nós e a espiritualidade. Os terceiros podem fazer isso por nós? Sim, certamente. Podem, inclusive, interceder por nós através de suas preces. Isso também é um ato de caridade.
mas essa nossa relação com a nossa espiritualidade, com os nossos protetores, é intransferível. É obra nossa. Então a prece nos tornará melhor, sim, se houver da nossa parte esse fervor, quer dizer, essa entrega no ato de realizar as nossas orações. Sobretudo entendendo que as melhores preces estão ligadas diretamente às nossas ações. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras. Entendendo dessa forma, portanto, fervor e confiança. Porque se oramos duvidando, acreditando que não receberemos ou não merecemos aquilo, ora, Deus que julga. Da nossa parte cabe viver da melhor maneira a nossa vida, a nossa existência aqui sobre a Terra. E se fazemos isso com fervor, fazemos isso com confiança, como nos ensinam os Espíritos, e com sinceridade, que é fundamental, se essa entrega nossa é de alma, é de coração, como ensina o Cristo, de toda a nossa alma, do nosso entendimento, de todo o nosso coração, se é dessa forma que nos relacionamos com Deus, é claro que esse vínculo se estabelece da forma mais saudável possível. E que não podemos é cair na hipocrisia, é cair na falsidade. É deixar de lado aquilo que nos cabe fazer, que nos cabe realizar. Ajuda-te e o céu te ajudará. É isto que ensina o Mestre, e é isto que ratifica, confirma a doutrina espírita nessa questão de número 660 da obra O Livro dos Espíritos. A prece torna, assim, o homem melhor, desde que haja nele fervor, confiança e sinceridade para isto. Deixamos aqui para vocês, então, nessas reflexões, capítulo de número 28 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, coletânea de preces espíritas, para quem desejar detalhar, ali o Pai Nosso, frase por frase, explicada por Allan Kardec sobre a instrução dos Espíritos Superiores. E também questão de número 660 da obra O Livro dos Espíritos, também obra da codificação de Allan Kardec. Muita paz, muita luz a todos e que tenhamos um ótimo domingo sobre as bênçãos de Deus. Vamos orar. Mantendo a mesma tranquilidade nos nossos pensamentos, nos identificando com a harmonia deste ambiente, preparados cuidadosamente, amorosamente, pelos bons Espíritos. Nos tranquilizando para que ao adentrar a câmara de passe, recebamos o fortalecimento para o nosso corpo físico, para o nosso organismo material, e também para o nosso corpo espiritual. Que nas lutas de mais uma semana que se inicia, sejamos confiantes, firmes, convictos, que estamos sempre e a todo momento sobre as bênçãos do Criador. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus.